peço que você feche seus olhos por um momento. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa agora trazer paz aos nossos corações, trazer paz nas nossas mentes, as angústias lá de fora, as preocupações, tudo aquilo, meu Deus, que tem tirado a nossa conexão total do Teu trono, que seja agora, papai, cessada, no poder e na autoridade do Teu nome, que o Senhor possa, meu Deus, me capacitar a estar, Senhor, sendo totalmente pleno, papai, nas minhas palavras, que as minhas palavras sejam as suas, que a minha participação aqui, papai, seja só de trazer a eloquência da voz, mas que o Senhor possa falar com a tua noiva essa noite, em o nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados? Como bons trabalhadores que vocês são, creio que vocês trabalharam hoje, amém? Pode ficar sentado, relaxado. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 6. A minha versão aqui é a ARC, viu? João capítulo 6, verso só o 27. Diz assim: João capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para que a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhai pela comida que não perece. Abra sua Bíblia novamente no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Glória a Deus. Seja adorado neste lugar, Yeshua. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, nem a vida é mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a nós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Texto bem conhecido, né? Onde fala da solicitude da vida, e nós como trabalhadores, nós investimos muito, muito mesmo. Eu, por exemplo, hoje, 12 horas do meu dia foi investida no serviço, no trabalho. E
O texto que lemos, amados, ele afirma que nós não devemos trabalhar pela comida que perece. Então, a direção que eu dou para vocês é amanhã todo mundo pedir conta, os empresários fechar os seus negócios. Amém, amados? Não amém. Porque o texto que lemos, ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. Ele não fala somente o reino dos céus. Então, quando você busca primeiro o reino dos céus, quando você coloca o seu coração nisso, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele vai te capacitar a você direcionar as suas forças, o seu intelecto, na medida correta para cada situação. Mas o primeiro tem que ser a casa do Senhor, o reino do Senhor. O primeiro mandamento, quando você coloca o seu coração em buscar o reino, você vai aprender um simples detalhe, que você tem que amar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque Deus é egoísta. Amém? Não amém, amados. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, Ele vai te dar o discernimento de cada proporção que você tem que investir em cada área da sua vida. Você vai ser o melhor filho, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor profissional da sua área, você vai ser o melhor empresário, porque é Deus que capacita, quando eu coloco o meu coração em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, amados, quando nós buscamos, nós vamos entender que o Senhor vai estar nos direcionando, e de uma certa maneira, quando falamos de trabalho, essa palavra ela já foi pregada de várias maneiras aqui na igreja, e por um momento, nós até cogitamos uma mudança, mas quando chega no dia posterior que nós vemos os boletos, vemos os desafios, nós novamente imprimimos o nosso tempo no trabalho secular, porque na nossa mentalidade, nós vamos trabalhar mais, vamos ganhar mais, e assim vamos ter condições melhores. E muitos de nós já fizemos isso, e não foi assim que aconteceu. Nós começamos a deixar o reino de Deus em terceiro plano, não é nem segundo, é em terceiro plano. É quando dá, é quando estamos dispostos, mas para o trabalho, quantos aqui trabalham em empresas privadas? Levanta a mão assim. Glória a Deus, 80% da igreja. O horário na empresa privada é 8 horas da manhã. Você chega na empresa privada 5 para as 8. Os mais assíduos chegam 15 minutos antes. Mas na casa do Senhor, Deus entende. Deus entende o nosso atraso. Amados, eu não estou falando de um acidente, de uma coisa que aconteceu que tirou o nosso projeto, mas eu estou falando de uma regra. Você chega a hora que quer na casa do Senhor, e no seu secular você honra o horário. Amados, quando Deus fala que nós devemos buscar a Ele, quando Deus fala que primeiro o reino dEle, Ele fala que Ele sabe da sua necessidade. É eu e você que não sabemos da nossa necessidade. E a nossa necessidade é o Senhor. Ele vai suprir as suas necessidades. E, puxando esse tema do Dia do Trabalhador, eu gostaria de levantar a seguinte situação. Você sabe, na íntegra, o que é adoração? Você sabe o que é adoração? Hoje eu estive assistindo uma palavra
de um mestre que deu uma palavra aqui que eu acho que poucas pessoas tiveram o prazer de degustá-la ela novamente, falando que é adoração. Adoração, amados, não é cantar como o Joe canta, somente. Adoração não é entoar louvores como a pastora Sirlene entoa, somente. Adoração, na sua raiz, na sua origem, ela está ligada a trabalhar. Trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o reino, trabalhar para a casa, trabalhar em prol dos objetivos do reino de Deus. E eu gostaria de te perguntar, você tem consciência desse trabalhar para o reino? Se eu te perguntasse, quanto do seu tempo você investe diariamente trabalhando para o reino de Deus? E eu vou apelar um pouquinho. Se você dependesse desse trabalho para você receber um salário de Deus, você alcançaria um salário mínimo? Porque o salário mínimo ele é coeso a 8 horas de trabalho, eu acho que 5 vezes por semana. Será que nós teríamos direito ao mínimo da parte de Deus por trabalhar por Ele? Mas olha, amados, essa adoração, muitas vezes você está trabalhando para Deus. Ela não é, enfaticamente, pegar um folheto e sair pelas ruas, evangelizando. Ela não é estar aqui com o microfone, simplesmente pregando. O trabalhar para Deus é você dar um exemplo de cristão onde você está. Isso é trabalhar para Deus. Isso é adoração. Então, se você dá exemplo de cristão, você tem a carteira fichada no reino de Deus. Você tem a carteira. Assim como o Duda teve o respaldo de afirmar que podia puxar a ficha dele, que ele seria aprovado, Deus pode puxar a nossa ficha como servo dele, e nós seremos aprovados, amados. Amados, o trabalhar na presença do Senhor, ele é um prazer, porque você tem um Senhor que Ele nunca vai te despedir, só se você pedir conta, e Ele faz tudo. É Ele que te levanta, é Ele que te capacita, é Ele que está por trás de tudo. Então, amados, o conceito de adoração, deste trabalhar, adoração no hebraico, uma das suas classificações é a palavra avoda, que no hebraico significa tanto trabalho como adoração. Em suas aparições, adorar a Deus e servi-lo se relacionam com as noções de serviço, lida e produção. Quando a palavra do Senhor vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que Ele nos escolheu, oh, aleluia, glória a Deus, mas tem um propósito, para que vades e deis fruto, e que o seu fruto permaneça. Tem uma produção aí, amados, tem uma produção. O que Deus investiu na sua vida, não é simplesmente uma coisa aleatória, tem um propósito. Amados, há quanto tempo nós não vemos uma vida vir se render aos pés do Senhor aqui na frente? Amém, ela se rendeu lá na sua célula, glória a Deus. Mas, amados, eu fico naquela incógnita, será que a arca de Deus, ela já está pronta, e os habitantes que fazem parte dessa arca, já está quase completa, por isso que não vem mais ninguém aqui? Será que essa arca que já está completa e não cabe mais ninguém? Porque a alusão de Mateus 24, diz que, como nos dias de Noé, se Jesus fez alusão aos dias de Noé, eu entendo que essa arca, ela já está pronta.
Mas eu creio que ainda há lugar. Ainda há lugar para a sua família. Ainda há lugar para o seu irmão, para o seu tio. Mas existe uma responsabilidade sobre nós. O ide está no imperativo, amados. É uma das poucas ordens que Jesus deu. Ide por todo o mundo, apóstolo. Não é assim que está lá? Não. Ide por todo o mundo, discípulos. Vocês são discípulos. Nós somos discípulos. Está sobre você a solução da sua família. Está sobre você a solução da sua geografia. Então, amados, nós temos que ter prazer em sermos embaixadores do reino. Sabe por quê, amados? Nos dedicamos tanto no nosso trabalho secular. É porque nós vemos, nós palpamos o resultado dele quase que eminente, que é o salário. Mas às vezes no reino dos céus, a gente parece que trabalha e não vê o salário. Só que a palavra do Senhor, ela vai justamente contradizer isso. Ela vai falar que todo trabalho no Senhor não é vão. Todo trabalho do Senhor, ele não é vão. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 3 até o 5, que quem se agrega nessa empresa, que quem se ficha nessa empresa, não se embaraça com coisas de outras empresas, mas ele foca no conceito dessa empresa. Você hoje é um pescador, amados. Todos aqui, são pescadores de almas. Abra sua boca, amados. As pessoas estão intoxicadas de muitas mentiras camufladas de verdade. Você tem a verdade, amados. Você tem a verdade. As pessoas, elas estão dispersas porque existem dentro dessa mentira vários caminhos. Mas você tem a verdade, que só existe o caminho. Então abra sua boca, amados. Aquela pessoa que você talvez entenda que tenha mais resistência, é que Deus quer te usar para trazer essa pessoa. Então insista um pouco mais, ore um pouco mais, ore antes, apresente ao Senhor, porque é Ele que nos capacita, amados. E a Bíblia vai falar que é o Senhor que te chama, é Ele que nos capacita. E o salário, amados, de quem trabalha neste reino, é um salário eterno, é um salário de plenitude. Quando começamos, amados, verdadeiramente focar nessa empresa, quando verdadeiramente estamos empenhados em ganhar as vidas, cumprindo o que o reino nos ensina, você casado, priorize a sua casa, priorize a sua esposa, priorize os seus filhos. Não adianta você ganhar os caras lá na PAC e o seu filho não sabe o que é a Bíblia. Não adianta você sair pregando para todo mundo e a sua mulher com bico em casa. Não adianta, amados. Assim como o apóstolo fala, você me atestar como homem de Deus, isso não é valoroso. Agora, minha esposa me atestar como homem de Deus, aí tem um valor. Então, amados, vamos verdadeiramente aprender os princípios do reino. Vou mudar a minha colocação. Vamos pôr em prática, porque você já sabe os princípios. Nós temos que começar a viver, amados. Você tem a verdade. Você é sal. Você é sal. O sal, ele repele a podridão. O sal, ele dá continuidade na vida.
E você tem que verdadeiramente cumprir o propósito do Senhor. Porque aquele que não cumpre o propósito do Senhor, amados, infelizmente, o Senhor vai cobrar aquilo que Ele investiu na sua vida. E a palavra do Senhor diz sobre a parábola do servo, que se acovardou no seu chamado. Lembra do seu chamado aí. Lembra da qualidade que o Senhor te deu. Você tem uma qualidade que eu não tenho, de empreender. Seja um missionário onde você empreende. Seja um missionário na sua fábrica. Não fala um missionário simplesmente de dar o folhetinho, mas com as suas atitudes. Uma atitude, amados, ela arrasta uma multidão. Então nós temos, amados, que verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor aí? Que você saía falando para todo mundo, você não sabia nada. Eu evangelizei o Santa Mariana todo, sem saber um versículo da Bíblia, amados. E muitas vezes hoje, depois de ter lido a Bíblia algumas vezes, eu não tenho coragem de sair na rua da minha casa. Quantos de nós estamos assim? Adquirimos um pouco de conhecimento, e em vez de expandir o reino, nós retrocedemos na nossa chamada. Não é isso que o Senhor quer. Ele não tem prazer. Ele tem prazer em você que se lança. E dentro desta palavra, para você que é trabalhador, o maná descia 6 dias para as pessoas comerem, recolherem a porção adequada. Mas existia um mistério no 6º dia. Eles colhiam a porção dobrada. Por quê? Porque o 7º dia era o dia do Senhor. Quando você, amados, decide no seu coração viver o reino de Deus, todos os dias vai ser o 7º dia na sua vida. E a provisão de Deus vai estar sobre o seu lar. É assim que acontece na vida daqueles que nós conhecemos, que entregou a sua vida para a obra de Deus. É assim que acontece na vida do nosso líder, da pastora Cléo, da pastora Silene, do profeta Léo. O maná, amados, a provisão, ela acontece. E isso está ao nosso alcance. Basta nos lançar, corpo, alma e espírito. Então, trabalhadores do reino, pega a sua carteira aí, e vamos fichar ela novamente, com o cargo, pescadores do reino. E vamos pescar. Quem mandou largar a rede?